Você sempre quis aprender a desenhar, mas fica meio perdido e não sabe por onde começar? Toda vez que você desenha, você acha que pode ter alguma coisa ali para melhorar e que seus traços não são bons o suficiente? Te entendo perfeitamente. Quando eu comecei a aprender, eu também ficava totalmente perdida. E por mais que eu ficasse ali tentando praticar, sem saber ao certo o que fazer ou por onde começar a estudar, eu não chegava nos resultados que eu gostaria de ter. Comecei até a achar que eu não tinha dom ou tal do talento para desenhar, até entender que não se trata de talento, se trata de utilizar a abordagem correta para você aprender a desenhar de forma eficiente. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te guiar nessa aprendizagem para você aprender a desenhar da forma mais eficiente, sem perder tempo aí com coisas desnecessárias. Então, no final desse vídeo, você vai saber exatamente por onde começar e como praticar para conseguir evoluir. Primeiro, eu acho importante quebrar esses mitos que limitam a gente, como eu mesmo tive, achando que eu precisava ter um talento, ter nascido com talento para saber desenhar. E, na verdade, qualquer pessoa pode aprender a desenhar utilizando a abordagem mais eficiente que vai facilitar o seu processo, que vai fazer você aprender de forma mais rápida. Assim, você não vai ficar aí tão perdido, sem saber por onde começar, como se guiar para poder estudar. Você não precisa de talento, ninguém nasce sabendo desenhar. Você aprende com muita luta, muito esforço, prática constante. E foi assim comigo. Eu aprendi, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre qual é a minha relação com a arte, como eu aprendi a desenhar. Eu sou autodidata, mas eu tive todo um processo de aprendizagem onde eu fazia só bonequinhos de palitinho, sabe? Mas depois de uma jornada longa, de muita prática e estudo, hoje eu trabalho com arte, com desenho, com pintura. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. O outro mito, eu recebo muito no Instagram, as pessoas que falam que adorariam aprender a desenhar, mas já não tem mais idade para isso. Não precisa ter idade, tá? Para começar, ninguém é velho o bastante para nada. Enquanto há ar entrando por esses pulmões, você pode praticar qualquer coisa e aprender qualquer coisa. A capacidade de aprendizagem do cérebro humano é incrível. Então, tira isso da sua mente e bora lá que eu vou te mostrar os primeiros passos para você começar a estudar desenho. O primeiro passo é começar pelas formas básicas. Lembra lá na escola, quando a gente está na alfabetização e começa a aprender aquelas formas, o quadrado, o círculo, o triângulo. A base de tudo no desenho são as formas geométricas básicas. Se você não sabe bem isso, dificulta todo o seu processo de aprendizagem, inclusive dentro da pintura. Então, se você deseja desenhar, pintar, seja por hobby ou não, independente da finalidade que você queira aprender a desenhar, é importante você focar no básico. Treine círculos, triângulos, retângulos, hexágonos. E você pode fazer isso de uma forma de exercício proposto, como por exemplo, pega uma folha em branco e aí você começa a fazer da sua mente como você está acostumado ou como você aprendeu e você faz o máximo que você lembrar. Quadrado, retângulo, hexágono, triângulo, enfim. E depois você vai fazendo, repetindo abaixo essa mesma linha de formas básicas. Vai repetindo. No mesmo exercício, você vai ver que lá embaixo, no final da folha, os seus traços já vão estar diferentes. Você vai estar com um traço mais leve, você vai estar com as linhas mais bem definidas, a proporção vai estar mais ajustada. É claro que isso é uma questão de tempo e prática, mas no primeiro exercício você já vê essa diferença. Então, a minha primeira sugestão de exercício prático é essa, é você treinar essas formas geométricas básicas. Bom, o segundo tema que é importante você estudar é luz e sombra. Você vai estudar, então, os valores tonais, que é a intensidade do tom de preenchimento, né? Então, por exemplo, você pega um círculo e aí você preenche ele com uma única cor. Você tem um shape 2D. Você vai ter uma imagem de um círculo chapado. Se você quer dar volume, tornar esse círculo uma esfera, por exemplo, você começa a escurecer as bordas. Você vai fazer um degradê clareando na parte central desse círculo. E essa parte central vai sendo projetada para frente.
E aí você já começa a ter essa ideia de volume, a ter uma ideia de esfera. Você vai ver esse círculo se transformar em esfera. Para esse tema, eu sugiro 2 exercícios. O primeiro é você fazer uma escala tonal do mais escuro para o mais claro e uma outra do mais claro para o mais escuro. Você pode usar qualquer material, grafite, carvão, até caneta Bic. O foco aqui é você fazer um quadradinho mais escuro. Vamos imaginar uma porcentagem de 0 a 100%, onde cada quadradinho vai simbolizar 10% dessa escala tonal. E aí você vai deixando, por exemplo, aqui nós temos o escuro total, que vai ser o mais preenchido, mais forte que você consegue preencher nesse quadradinho. O próximo vai ser um pouco mais claro, e assim vai até chegar ao último quadradinho, onde vai estar o branco total do papel. Você faz um degradê do escuro para o mais claro e do mais claro para o escuro. O segundo exercício é você ir lá pegar aquelas formas geométricas básicas do primeiro exercício, do primeiro tema, e começar a dar volume a elas. Então, você vai pegar o quadrado e vai transformar num cubo. Você vai pegar, por exemplo, um círculo e vai transformar numa esfera. E isso utilizando o preenchimento com esse degradê do valor tonal que você já estudou. Então, você vai simular, colocar ali como se tivesse uma luz incidindo de algum canto ali do seu papel. E você vai simular que aquele ponto de luz, ele está sendo incidido sobre o seu objeto, que é a forma geométrica básica. A partir dele, você vai sombrear o que está mais afastado desse ponto de luz. E vai vindo num degradê suave, até encontrar o ponto focal, que é o ponto de luz, onde vai estar o ponto mais claro da sua forma geométrica. O próximo tema a ser estudado é a perspectiva, é o que vai dar a profundidade para o seu desenho. Esse tema é um tema muito complexo e bastante denso. Entretanto, você não precisa pensar nisso agora. Você pode começar justamente com o básico do básico da perspectiva, que é um ponto de fuga, né, com a linha do horizonte, com o ponto do observador. E aí você vai pegar aquelas formas geométricas básicas, o quadrado, o triângulo, o retângulo, e vai colocar elas inseridas nesse ponto da linha do horizonte com a linha do observador. Espera, que não é tão difícil, vou mostrar para vocês. Se estiver difícil de visualizar, pega uma caixa. Pode ser uma caixa, qualquer objeto assim geométrico, uma forma geométrica que vocês tiverem aí. E aí você pensa o seguinte, tá, eu não consigo visualizar isso mentalmente, então eu vou visualizar isso fisicamente. Eu tenho aqui a linha do horizonte. Então, se eu pego essa caixa e coloco ela de frente para o olhar do observador na linha do horizonte, eu vou desenhar essa face aqui, porque essa é a única face que aparece. Então, eu vou prestar atenção o quê? Na posição desses pontos, ó, na posição desses pontos e na direção dos ângulos dessas linhas. Aí você vai subir um pouco da linha do horizonte. Quando você sobe, olha a face que aparece, é a face inferior. E aí você desenha dessa forma, levando em consideração, ó, esta linha. Quando você abaixa um pouco da linha do horizonte, olha o que acontece, aparece a face de cima desse retângulo. Então, utiliza isso para você trabalhar a perspectiva, para você estudar, não é para ficar perfeito, é para você estudar e praticar. Você muda o ângulo dessa caixa, coloca na diagonal, e aqui ela já tem mais um exercício de perspectiva para você fazer. Se você coloca mais lateralmente ou não, você vai mudando, é uma infinidade de opções. Então, você, de uma forma simples, você consegue trabalhar e estudar a perspectiva. Esquece os outros pontos de fuga, esquece 3 pontos de fuga, esquece tudo. Por último, mas não menos importante, é você começar a fazer desenhos de observação. Pegue coisas como, por exemplo, aqui ó, essa canequinha. Observa, mas observa não é tentando fazer algo perfeito, super realista, não. Destrincha essa imagem, trazendo as formas geométricas básicas. Tudo no mundo orgânico pode ser destrinchado em formas geométricas básicas, porque a forma como o nosso cérebro visualiza, recebe o código, a informação, né, do código visual, é através dessas formas.
Então, por exemplo, aqui eu tenho essa caneca. Ela tem uma face arredondada aqui, uma face arredondada aqui, outra em cima e outra embaixo. Tenta destrinchar, não é para desenhar a caneca em si, é para você fazer somente as faces das linhas geométricas, beleza? Outro exemplo aqui, esta pintura em aquarela desse dálmata que eu fiz há muito tempo atrás. Em tese, nosso cérebro enxerga o quê? Um cachorro, um dálmata. Mas olha quantas formas geométricas básicas nós temos aqui, olha como isso é importante para proporção, tá? Na orelha dele nós temos o quê? Uma forma triangular. Nos olhos a gente tem uma forma de esfera, né? No caso, uma forma circular, mas que com o volume do contraste, a saturação, com o preenchimento de cor, ele se tornou uma esfera. Aqui, ó, no nariz nós temos um um trapézio, desculpa. Nós temos um trapézio. Aqui nós temos o formato de um retângulo. Então, tudo você consegue transformar. Treina o seu olhar, treina a sua mente a enxergar tudo de forma simplificada. Esse treino vai fazer com que você evolua no seu desenho. É isso que vai fazer você enxergar os ângulos corretos das linhas e vai te dar uma precisão maior na hora de fazer a proporção. Bom, se eu puder dar mais uma dica, é que você não se prenda aos materiais. Se você tem um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta, simplesmente pegue e faça. Não fique esperando ter o material perfeito ou ter um sketchbook para começar. Eu também quero sugerir aqui um cronograma de estudo diário para você que não tem muito tempo para se dedicar a um desenho. Então, um cronograma rápido que você possa praticar diariamente, até se você estiver num consultório esperando uma consulta, ou se você estiver dentro de um ônibus, você consegue praticar. No mundo ideal é que você possa separar pelo menos 30 minutinhos do seu dia, mas se você não puder separar 30 minutinhos, tudo bem. E a minha proposta é a seguinte: comece praticando as formas básicas e as linhas. 5 minutos. Isso já vai te ajudar a criar uma memória muscular na sua mão, no seu cérebro, e também vai ajudar você a soltar o seu traço. É o que nós chamamos de aquecimento e geralmente todo artista, independente, né, do seu nível de aprendizagem, se você já é profissional ou não, geralmente os artistas fazem esse aquecimento antes de iniciar o seu dia de trabalho. Então, separa aí 5 minutinhos para estudar as linhas e as formas básicas. Separa mais 10 minutinhos para estudar luz e sombra. Estuda o comportamento da luz e entenda que estudar luz e sombra também é sobre observar. Observe em toda a sua volta como que a luz se comporta, como que a sombra se comporta quando elas estão incidindo ali, refletindo sobre algum objeto. Então, estude não só colocando na prática, mas também observando todo à sua volta. Por fim, você pode separar 15 minutinhos do seu dia para fazer um desenho de observação. E esse desenho de observação, ele pode ser um pouco mais detalhado no sentido de que você vai encontrar a forma dele, você pode colocar um detalhe maior, como por exemplo aqui, você pode indicar no seu desenho que você está desenhando uma caneca, né? Você não precisa desenhar só as formas básicas, mas tenta não se apegar muito aos detalhes realistas. E dentro desse próprio desenho, você já vai estar treinando tanto as linhas e as formas, quanto a luz e sombra. Mais uma vez, não é para ficar perfeito nem super realista, é para você praticar. Então, se você faz isso todos os dias, se você tem essa prática, você vai evoluindo. Eu tenho certeza que no final de um mês, você já vai ter uma grande diferença. E depois de um mês, né, praticando esses exercícios, estudando, observando com constância diária, no final desse mês você já pode entrar de uma forma um pouco mais aprofundada na perspectiva. Separa um mês inteirinho para fazer essa mesma abordagem, mas ao invés de você trabalhar 15 minutinhos ou 10 minutinhos de luz e sombra, você trabalha a perspectiva. E eu posso ter certeza que esse é o caminho do sucesso, galera. Foi assim comigo, eu tenho certeza que vai ser assim com você. Foca nos fundamentos básicos, porque, como o próprio nome diz, é a base de tudo. Nenhum artista chega, ainda que seja um artista que trabalhe com arte abstrata, ou com cartoon,
com a arte mais desconstruída, que não seja a arte realista ou acadêmica, eles passam pelos fundamentos básicos. Agora eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários, vocês já usaram alguma dessas práticas? Vocês têm o hábito de praticar com constância? Vocês estão dispostos a fazer isso? Se tiverem, não esquece de me marcar lá no Instagram para eu ver a evolução de vocês, eu vou adorar acompanhar. Também volta aqui depois do vídeo, depois que você iniciar os seus dias de prática, volta aqui para me dizer se essa estratégia realmente te ajudou ou não, até para deixar um incentivo para as próximas pessoas que assistirem esse vídeo. E não posso esquecer de dizer que eu tenho uma playlist aqui completa ensinando de forma mais profunda cada item desse. Se você quer aprender a desenhar, vem comigo que eu posso te ajudar nessa jornada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu já peço que curta aqui, comente, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também ama arte e quer aprender a desenhar. Se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos, porque tá cheio de coisa boa vindo por aí. Um beijinho e tchau!